Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nisukito, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje que dia da semana é? Hoje é quarta-feira com cara de sexta-feira. Hoje é dia 30 de maio do ano 2018, 88, a semana mais curta que a paciência do povo brasileiro ir atrás aí da gasolina. Mas esse vídeo que eu vou falar hoje é uma crítica aí a tudo que está se envolvendo. Eu acho que na minha opinião, por enquanto, é um dos maiores fatos do ano, né, no Brasil, né, passando a prisão do Lula e outros ocorridos que aconteceram em 2018 até então, né, por enquanto, um dos maiores ocorridos do ano, que foi essa crise dos caminhoneiros, que infelizmente está muita gente aproveitando a crise dos caminhoneiros para botar bodes expiatórios e coisas que não tem absolutamente nada a ver na história, né? Ontem eu estava ouvindo uma certa emissora de rádio aqui em São Paulo e um certo cara especialista de juiz, né, juizista, tal, insinuou que o movimento grevista, que tem base aqui em Budas Artes, teria ligação ao grupo do tráfico de drogas. Puta que pariu. Quando o cara falou isso, eu mandei uma mensagem para a emissora dizendo que você precisa respeitar os trabalhadores, tal. Ou seja, tá chegando ao ponto, cara, que eles estão envolvendo que não tem nada a ver no meio da história. Eu acho que o que acontece com essa mídia, com essa burguesia que está? Quando se envolve o povo, quando envolve cidadão comum, sempre eles vão colocar o crime, o tráfico no meio da história. Eles querem insinuar que todo movimento que o povo é cabeçado tem ligação com o tráfico, né? Mal sabe que o tráfico é dos ricos, de grandes empresários, de donos de avião, essas coisas lá. Por exemplo, aquele avião cheio de cocaína que foi pego num lugar aqui no Brasil, acho que no Mato Grosso, não foi de um trabalhador rural e não foi de um caminhoneiro, né? Pode ter certeza disso. Bom, é mais uma forma da imprensa criminalizar o povo, Eu não acredito que nenhum dos caminhoneiros lá tem ordem de tráfico de drogas, coisas em cima nenhuma. Os trabalhadores, pelo contrário, os trabalhadores estão lá porque a gente sabe que você trabalha com caminhão é uma coisa muito complicada. Às vezes você se dedica muito, né? Eu conheço alguns caminhoneiros, eu vejo relatos de muitos caminhoneiros, eles se dedicam demais à profissão, mas eles recebem pouco por isso, né? Eles recebem pouco por isso, por conta dessa crise. Então, o que acontece? Eu acho que deveria, né? Eu acho que deveria fazer o seguinte: deveriam respeitar todas as classes, né? Todas as classes. O pessoal tá fazendo manifestação, que esses caras são os traficantes de vulgão. Não é bem assim. A mídia precisa falar a verdade pro povo. A mídia precisa ser verdadeira pro povo. Dizer assim, pô, esses trabalhadores são gente de bem. Porque infelizmente a imprensa burguesa está querendo criminalizar os movimentos sociais, sobretudo os caminhoneiros. Então, por exemplo, eu, Nilson Alves, se eu fosse uma pessoa, por exemplo, líder de uma área, por exemplo, de youtubers, por exemplo, vou lá, faço um protesto, uma manifestação contra o AdSense. Aí faço protesto contra o AdSense, contra a monetização. Aí vou lá, faço protesto e tal. Aí o que vai acontecer? Aí vem muitos youtubers, pessoas mais pobres, o que a mídia vai falar? Vai falar que é marginal. Ou vão dizer que nós somos marginais, para o mandado de traficantes, ou vão dizer que nós recebemos dinheiro de tráfico de drogas, de facção de tráfico, de partido político, PT, essas coisas. Entendeu? É isso que a mídia vai dizer. Entendeu? Infelizmente, cara, o povo é criminalizado. Criaram um bode expiatório chamado criminalidade. Criaram um tal de crime organizado como o maior bode expiatório da história. Entendeu? Então hoje em dia o político é o santo imaculado, os jornalistas são santos imaculados, os empresários são santos imaculados, os demônios são o povo. Mal sabe que crime organizado é a política que faz. É os políticos. A gente sabe muito bem disso aí, né? E isso que me dá ódio, me dá raiva. Aí vem um cara que é jurista, eu não vou falar nomes, tá? Ele é de uma grande rádio aqui de São Paulo, ele presta comentários aqui, serviço para uma grande rádio aqui de São Paulo, não, uma rádio de rede, que pertence a uma grande emissora de televisão, então eu não vou falar nomes aqui,
que ele insinuou, ele disse que o grupo de criminosos do tráfico estava por trás das manifestações, inclusive estava ordenando os caras parar lá em Embu das Artes, né? E aí, né, aí criaram uns factoides ali. Eu fiquei com raiva. É um jeito de criminalizar. Então nós do povo não podemos ir pra rua, porque nós vamos ser associados. E quem mora na periferia, perto de favela, pior ainda. Piorou. Piorou 100%. Infelizmente, a burguesia que está manipulando o povo para condicionar o povo a pensar que os trabalhadores são criminosos. Tá? Infelizmente, essa é a grande verdade. Infelizmente, é isso que nós vivemos. Vivemos num país onde se criminaliza o trabalhador. Mas não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também tem essa criminalização. Porque nos Estados Unidos tem um racismo declarado, né? Tem brancos que não gostam de negros e negros não gostam de brancos, pobres não gostam de rico, e lá você tem guetos, você tem, por exemplo, vilas que uma pessoa não gosta de estrangeiro, ou uma pessoa que vê branco hostiliza, ou negro assim por diante. Lá o racismo e preconceito toma conta, e depois fala que o Brasil aqui é uma merda, né? Então vamos primeiro ver os quintal dos outros, como é que é, pra gente primeiro dizer que aqui é bom ou não, tá bom? A gente tem que parar o brasileiro, né? Tem que parar com a mania de vira-lata. Isso o Nelson Rodrigues falava isso há muitos anos atrás, há mais ou menos 60 anos. O brasileiro tem complexo de vira-lata. Esse complexo de vira-lata acho que foi trazido pelos portugueses, não é possível. Por nós, é porque eu estou dizendo português, eu posso falar disso, né? Posso falar por nós, né? Os portugueses. Acho que os índios não tinham isso. Acho que os índios que viviam aqui, milhares de tribos que viviam aqui no Brasil, não tinham mania de vira-lata, né? Então o brasileiro se criou essa cultura da mania de vira-lata, dizendo que o quintal dos outros é melhor e aqui é uma merda. Então, aqui é coisa boa. Tem coisas que não funcionam? Sim. Mas tem coisas que funcionam. Só que o brasileiro não dá valor porque também a mídia também te manipula, né? A televisão te manipula e você não pensa como você deveria pensar, né? Ao contrário. Então é isso, né? O brasileiro tem muita maneira de vira-lata também, né? Isso acaba prejudicando a gente vê nessa greve. A gente vê, né? A gente tá vendo aí um monte de postos aí, o pessoal abastecendo, só que tá vendo um showzinho, né? Tem gente que tá levando galão pra querer aparecer na televisão, pra querer aparecer em grandes canais do YouTube, em canais de televisão, velho. Na hora da situação ruim, não tem que se aparecer. Tem gente que tá levando vídeo. Sabe uma coisa que eu odeio? Vou ser sincero, eu tô no metrô, às vezes tá uma falha no metrô, tá um monte de gente no metrô, aí vem uns filhas da mãe, uns FDP, desculpa falar palavrão, uns filhas da mãe, que ficam com o celularzinho filmando um monte de aquela filona lá, quando tem uma falha no metrô e tem uma filona grande, e o pessoal fica filmando pra mostrar pra televisão, pra mostrar pra merda da Globo, pra merda desses canais, desculpa falar palavrão, né? Perdão, seu Cássio, desculpa, soltei o palavrão. Pra esses canais de porcaria que tem por aí. Então eu tenho raiva disso, eu tenho raiva. Outro dia, na segunda-feira mesmo, eu tava pegando metrô aqui em São Paulo, pra minha casa, uma linha que tem aqui na Marginal Pinheiros aqui. Tava cheio de gente, é uma falha, tá um monte de gente. Tinha gente pegando o celular e filmando. Sabe o que eu fiz? Saí fora, não vou ficar aqui não, nessa superlotação, vou pegar ônibus. Eu fiquei meio pistola também. Ou seja, o povo é idiota, o povo é um bando de demente, né? Que fica filmando, até que eu apelidei algumas pessoas de anencéfala, né? Que fica pegando seu celular e filmando as pessoas, filmando a superlotação no metrô para mandar pro lixo do SP.